Olá, amigos. Meu nome é Graça Leite, sou do Centro Espírita Irmã Rosa e vou fazer alguns comentários acerca do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 19, Progressão dos Mundos. Gostaria de iniciar fazendo duas observações. Tenha próximo um copo ou uma jarra com água para que ela seja fluidificada na prece final após os nossos comentários. Seria também importante ter em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo aberto no terceiro capítulo. Eu escolhi como tema, como página inicial, o 27º capítulo do livro Chico Xavier Pede Licença, que é uma mensagem ditada a Chico por Emmanuel. Diz assim: casa em reforma. Calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas. Os quadros do mundo moderno, porém, não expressam retorno ao primitivismo ou exaltação à animalidade. Achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. A terra assemelha-se hoje à casa em reforma. Tudo, ou quase tudo, aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Na altura atual dos conhecimentos humanos, não será recomendável uma revisão de valores por parte dos humanos, considerando-se um humano na sua condição de espírito imperecível? Conceitos enunciados pela civilização cristã em quase 20 séculos são agora testados, despertando as criaturas para a responsabilidade de viver nos padrões da imortalidade que nos é própria. Desnível espiritual na família, criando perturbações, forçam aqueles que a integram para a conscientização da regra de ouro. Abre-se mais amplamente a escola da experiência, a fim de que aprendamos a respeitar os entes queridos tanto quanto anelamos ser respeitados. Matriculemo-nos na concorrência ao título de pacificadores. Impressões se alongam em todos os caminhos, com acusações recíprocas em grupos e pessoas. Salienta-se o ensejo de tornar uma rotina o ato de perdoar. A felicidade e a paz nos processos de vivência comum reclamam a abnegação de quantos se declaram a favor de um mundo melhor. Surpreendemos nisso expressivo concurso de valores pessoais, lançando aos cultivadores do bem, na base da legenda evangélica, quem deseja ser o maior, que se faça o servidor de todos. Vamos orar. Jesus, amigo, nós suplicamos que o amor que emana de seu coração possa, neste momento, acolher a todos aqueles que sofrem, a todos os aflitos no nosso planeta abençoado. Suplicamos também aos benfeitores espirituais a nos emprestar a condição indispensável de equilíbrio, de paz, para a absorção e o entendimento
das mensagens contidas nos evangelhos, à luz da doutrina espírita. Muita paz para todos. O título do capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esta é uma afirmativa de Jesus quando questionado por Pilatos, momentos antes da sua crucificação. Podemos entender a casa do Pai a todo o universo. O Espírito, ele quando conclui o seu aprendizado em um determinado mundo, ele vai então habitar um outro mundo adequado às suas novas experiências, a um novo aprendizado. Isto é de acordo com a lei de progresso. Ao ler o capítulo, nós percebemos que os espíritos classificam os mundos em mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações. Aqui prevalece o instinto, aqui a lei é do mais forte. Temos os mundos de expiações e provas, onde existe o bem e o mal, mas prevalece o mal. Os mundos de regeneração já vai prevalecer o bem supera o mal. Os mundos ditosos e felizes, onde já não existe o mal, e finalmente os mundos celestes ou divinos, que servem de habitação para os espíritos bem-aventurados, para os espíritos depurados, onde existe exclusivamente o bem. A Terra é um planeta de provas e expiações. É por esta razão que a médium Ivone Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, onde Dona Ivone está sob a orientação de Dr. Bezerra de Menezes, no capítulo 10, ela afirma: a Terra é cenário onde contemplamos o choro e o ranger de dentes, resultantes dos maus atos por nós praticados. Nós somos espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, na condição de encarnado em um planeta de provas e expiações. Na verdade, nós somos criados por Deus, simples e ignorante, porém com uma fatalidade que é chegar à condição de espírito bem-aventurado. Mas no momento, nós conhecemos o egoísmo, nós conhecemos a vaidade, nós conhecemos a ambição, a competição e geramos desta forma o sofrimento, de acordo com as nossas escolhas. O sofrimento é resultante da nossa rebeldia e da nossa ignorância. Assim, vamos de encontro à lei natural, que é a lei de evolução. Na página inicial, Emmanuel ele comparou a Terra a uma casa em reforma. Muito sabiamente, Emmanuel nos lembra que em uma casa onde se está fazendo uma reforma, tudo está desorganizado, tudo está fora de lugar. É difícil, inclusive, realizar aquelas tarefas que são simples, as tarefas que fazemos todos os dias. Mas, após a reforma, a casa vai estar organizada, higienizada, limpa, agradável, proporcionando conforto aos seus habitantes. É por esta razão que Emmanuel afirma: tudo aparentemente desajustado,
porém caminhando para a justa organização. Neste momento, eu lembro-me da questão 737 do Livro dos Espíritos. Kardec, ele pergunta à equipe espiritual responsável pela codificação com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores, trazendo esta questão ao nosso momento atual. Podemos perguntar: por que Deus permite uma pandemia, um vírus tão agressivo que tem gerado tanto sofrimento, tanta dor, tantos espíritos retornando ao plano espiritual? Vamos observar a resposta para fazê-lo progredir mais depressa. Eis aí a resposta. Neste capítulo, Kardec ele compara a Terra a um hospital e a uma penitenciária e chama a atenção que nesses lugares impera o sofrimento. Mas ele diz assim: não se vai mandar um indivíduo saudável para um hospital. Nem toda a população de uma cidade encontra-se em um hospital ou em uma penitenciária. Isto significa que nem toda a humanidade se encontra na Terra, mas habitando outros mundos. Na Gênese, no capítulo 14, no item 45, Kardec ele nos lembra que multiplicam-se em torno da Terra espíritos inferiores que são atraídos pela inferioridade moral dos habitantes da Terra. Assim nós temos uma ideia da psicosfera da Terra. Na instrução dos Espíritos, no item 19, nós observamos que é uma mensagem de Santo Agostinho, que foi ditada em Paris em 1862. 2 anos depois, o Evangelho segundo o Espiritismo seria publicado. Santo Agostinho, ele é um expoente da codificação espírita. Santo Agostinho, ele foi um teólogo, um filósofo do cristianismo primitivo. As obras de Santo Agostinho influenciaram muito, não somente ao cristianismo, mas à filosofia ocidental. Ele era bispo de Hipona, que era uma cidade ali na África. A África, na época, era uma província romana. Bom, o que trata as mensagens em geral de Santo Agostinho? Da elevação moral, né? Ele exalta sempre o amor, a caridade e a prece a Deus. Ele nos diz: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão sujeitos a ele, ao progresso, e pela bondade de Deus, que quer que tudo cresça e prospere. É a nossa fatalidade, é ser espírito bem-aventurado, né? Nós precisamos compreender, porque essa compreensão do sentido da nossa existência é que vai nos esclarecer acerca da importância de saber escolher. Aqui eu lembro a questão 799 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como o Espiritismo pode contribuir para o progresso. E os Espíritos respondem: destruindo o materialismo.
À medida que vamos compreendendo o pensamento espírita, nós vamos nos despojando do homem velho. Nós vamos nos despojando do apego à matéria. Né? E vamos, com certeza, sabendo escolher, identificar os nossos verdadeiros interesses. Eu sempre chamo a atenção que, no momento atual, nós estamos construindo o dia de amanhã. Este amanhã pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, a 10 anos. Pode ser como nós vamos ser recebidos no plano espiritual, a nossa condição lá na erraticidade. Como pode ser também a próxima reencarnação. Eu lembro que no momento atual nós já iniciamos o planejamento da nossa próxima encarnação. E cabe também ao Espiritismo explicar, né, o significado da dependência recíproca. No livro Roteiro, Psicografia de Chico, Emmanuel, ele diz que o Espiritismo ele estimula o desenvolvimento das virtudes, que só assim haverá a renovação social e moral. Diz Santo Agostinho, a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, realmente, quando falamos em destruição, imaginamos a finitude. É apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. É fácil. Vamos imaginar o outono. As árvores, as folhas das árvores ficam amarelas e vão cair. Mas na primavera elas vão florir. O fruto, ele amadurece e cai. Cai e a semente vai germinar e vai daí surgir uma nova árvore. A morte. Existe a morte física? Existe sim, mas compreendemos que a morte física, ela libera o espírito para que ele, liberto, possa ser preparado no plano espiritual para retornar ao plano físico e ter novas oportunidades. Assim, ele vai evoluir até chegar à condição de espírito bem-aventurado. Vamos voltar a nossa mente para o fim de 2019 e início de 2020. Como era o cenário? Eram frequentes as notícias de corrupção. As notícias de violência imperavam nos noticiários. A mídia, a todo momento, chamava a atenção para as condições precárias da rede básica de saúde, mas nada se modificava. Reinava o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a competição. Surgiu o surto de Covid-19 na China, no dia 1º de dezembro de 2019. Era na China, do outro lado do mundo. No Brasil, o surto surgiu no dia 25 de fevereiro de 2020. Eu tomo aqui como base o dia 27 de março de 2020. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmava que 530 mil pessoas estavam contaminadas e contabilizava 24 mil mortes
confirmadas por Covid-19. A Itália, ela chegou a registrar em 24 horas 969 mortes confirmadas, notificadas. Aí eu pergunto, como nós estamos nos comportando diante da pandemia? É claro que existem os exemplos que expressam a nossa inferioridade espiritual, expressam o nosso egoísmo, expressam a nossa competição, o medo, a falta de fé. Mas eu queria, neste momento, fixar a minha atenção no lado positivo. Os epidemiologistas, os infectologistas, os cientistas de várias nações estão reunidos, buscando traçar protocolos de tratamento e profilaxia de um agravo que ainda não é bem conhecido. Aquelas nações onde a curva epidêmica ela já está cedendo, se estabelecendo, estas nações estão emprestando a sua experiência, enviando itens, enviando equipamentos, enviando profissionais treinados a cuidar, a tratar desses doentes. Nós observamos empresas, muitas, que passaram a fabricar o álcool gel a 70, fabricar respiradores, máscaras, protetores faciais. Não é? Existem, assim, inúmeras doações. A Petrobras e a Vale comprou 600 mil kits de teste para o coronavírus. E assim nós percebemos aquela preocupação muito grande com o povo mais desfavorecido, os desprotegidos, principalmente com as nossas comunidades. Eu tenho muitas amigas que estão assim, pagando mesmo as faxineiras, mesmo sem elas comparecerem aos serviços. Padarias que têm colocado os itens à disposição do povo desabrigado. Me chamou muita atenção que valores bloqueados no Lava Jato foram liberados. Ou seja, este recurso retorna quem tem direito, retorna para o povo. E eu não posso de maneira nenhuma esquecer dos profissionais dos serviços essenciais. Eles estão expostos ao risco da contaminação. Isso com o objetivo de nos proporcionar a sobrevivência. Diz Santo Agostinho, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Quando nós falamos da história da civilização à luz do Espiritismo, claro que nos lembramos da obra A Caminho da Luz. Psicografia também de Chico e, mais uma vez, Emmanuel nos dá um grande presente. Este livro ele foi ditado de 21 de agosto a 21 de setembro de 1938, em um mês. E foi publicado em 39, são 25 capítulos. E Emmanuel, ele descreve o cenário da época. E ele diz assim, penosas transições do século XX. Por quê? Porque o ano de 38 antecedeu a Segunda Grande Guerra, que vem a eclodir
no dia 1º de setembro de 1939. Era um período de transição também para o nosso planeta. E ele nos narra que havia uma grande movimentação no plano espiritual, já se preparando para aquele momento. Esta é uma mensagem muito acolhedora, porque nós percebemos que nós não estamos sozinhos, que existe sim uma grande movimentação no plano espiritual para nos proteger, para influenciar, guiar os cientistas e acolher as famílias aflitas, assim como a todos os desencarnados. No capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, nos esclarece Emmanuel que existe uma comunidade de espíritos puros, espíritos celestes, que eles estão no comando da vida, da coletividade planetária, e que se reuniram durante 2 vezes, próximo à Terra. Na primeira foi justamente no momento que a Terra ela se desloca da nebulosa solar. E o segundo momento foi quando foi decidido a vinda de Jesus para nos acompanhar. Nós percebemos, ao ler esta obra, que Jesus ele acompanhou a formação da Terra, desde os primeiros atos que se desligaram do Sol para construir o nosso planeta. Ele vem acompanhando degrau a degrau. Também é uma observação que nos traz muito consolo. Nós estamos sendo acompanhados por Jesus. É a lei do progresso. E claro, a Terra ela vem sofrendo grandes modificações físicas e modificações também morais. Nós já não moramos nas cavernas, estamos habitando casas, residências para nós, certamente até confortáveis. Mas diz Santo Agostinho, a Terra chegou a um dos seus períodos de transformação, em que o mundo expiatório vai tornar-se mundo regenerador, onde os homens serão ditosos, porque nela reinará a lei de Deus, a lei do amor. Percebam que Santo Agostinho está nos dizendo que a transição planetária se deu início com a terceira revelação. Nós estamos em curso para a transformação de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Diante de um momento assim tão difícil, eu particularmente observo a mídia que está centrando a atenção em educar o povo, na educação. Estamos aprendendo hábitos de higiene pessoal, hábitos básicos. Lavar as mãos é um hábito básico. Não era necessário, a meu ver, uma pandemia para se aprender a lavar as mãos. Não é? Eu lembro aqui um médico húngaro. Ele nasceu em Buda, na Hungria. Em 1847, ele desenvolveu um trabalho, uma pesquisa no Hospital Geral de Viena e comprovou a importância da lavagem das mãos. Semmelweis. Isto em 1847. Ele foi desacreditado, foi ridicularizado. Ele foi diagnosticado como louco. Ele foi internado em um manicômio em 1865. 14 dias depois, com 47 anos, ele desencarnou, após ter sido espancado pelos guardas. E hoje nós estamos com
compreendendo a importância de proteger o corpo físico, este abençoado instrumento que nos permite progredir. É na condição de encarnado que vamos expiar e vamos também provar o nosso entendimento acerca da lei de Deus, da lei do amor. Vamos aprender a amar. Trazendo assim um exemplo bem nosso e mais próximo, eu lembro aqui Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele foi muito humilhado, desacreditado, quando ele chamava a atenção da importância da vacinação. Hoje, nós estamos clamando aos céus por uma vacina que nos proteja da agressividade do coronavírus. Eu tenho, assim, muita esperança. Eu tenho me recolhido em prece, tenho orado muito, principalmente por nossos soldados que estão nos hospitais atendendo aos doentes, porque esta é uma situação de guerra em que a nossa proteção é, sem dúvida nenhuma, o amor. Mas tenho uma certeza, na minha opinião, nós vamos sair fortalecidos. Eu diria, a terra jamais será como era antes. E eu gostaria de concluir lembrando aquela afirmativa de Emmanuel na página inicial. Quem deseja ser o maior, que se faça o servidor de todos. Meus amigos, muita paz. Eu rogo aos céus a envolver a todos com a doçura da paz do Pai Celestial. Vamos a seguir apresentar um áudio onde as águas serão fluidificadas e onde faremos irradiação. Muita paz e muita luz. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela vida. Por cada minuto que temos aqui, neste planeta, para o nosso crescimento e aprendizado. E rogar a Deus que possamos passar por esses dias difíceis e extrair dele as lições necessárias para vivermos melhor. Jesus disse: pois, onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, reunidos agora em família, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e roguemos a presença de Jesus em nossos lares. Ele, irradiando uma intensa luz que envolve a todos nós e aos nossos familiares. Sentimos nesse momento uma onda de paz a nos envolver. Somos tomados de mais fé, mais esperança, mais otimismo. A luz de Jesus é tão forte que cada cômodo da nossa casa fica iluminado. Onde o Mestre está, há amor, o perdão, o companheirismo, o entendimento, a paz. A luz é tão intensa que expande para outras casas, iluminando outros lares, outras famílias, envolvendo a todos com o imenso amor de Jesus. E assim, rogamos ao Pai
para que Jesus permaneça em cada lar desse planeta. E tocados todos pelo amor de Jesus, possamos descobrir a grande importância que é viver em família. Ajuda-nos, Pai. Te rogamos, Senhor, também, a fluidificação das nossas águas. Que nelas a espiritualidade amiga deposite os bálsamos para o alívio dos nossos males. Deus, um raio, uma faixa do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.